Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. Essa é a nossa aula da disciplina O papel e os desafios do gestor e do supervisor. O objetivo principal dessa disciplina é o aluno compreender qual é o papel, realmente o papel do gestor e do supervisor escolar, mas principalmente o aluno conseguir compreender como se divide a gestão escolar na área administrativa, pedagógica, que essa gestão e supervisão precisa ser democrática, quais os princípios que regem essa democracia na escola, e também o aluno compreenda que, ao construir uma gestão democrática voltada para a emancipação dos alunos e professores, a escola, através da sua gestão, está promovendo uma discussão e uma vivência política, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado para distinguir o que é uma escola que chamam sem partido e uma escola que querem fazer a política, uma escola que não seja política, né? Uma escola que esteja no mundo apolítico, que é impossível. Uma escola ela é política, mas política do ponto de vista positivo, né? Política de cuidar dos outros. Então, o cuidado que a escola tem com a comunidade que a frequenta é um cuidado também político. Formar nessas pessoas um caráter cidadão, participativo e principalmente democrático, de tolerância. Então, a nossa disciplina tem esse objetivo e nossa discussão se dará em torno desses pontos citados agora. Vamos lá. Os diversos papéis do gestor escolar. A atuação do gestor escolar pode ser dividida em 3 frentes: gestão pedagógica, gestão administrativa e gestão de comunidade. Bom, isso vai ser discutido ao longo da aula, né? Esses 3 pontos, nós não vamos discutir claramente separados, nós iremos discuti-los, claro, para fazer a análise, nós precisamos separar cada um ponto desse, mas nós precisamos entender que eles acontecem ao mesmo tempo, de maneira concomitante, eles acontecem, então não há como eu separar na prática. Para análise é possível. Porque para eles acontecerem, eu preciso de parcerias. Para um gestor escolar, qual é a característica principal de um gestor escolar? É que ele consiga buscar e encontrar parcerias. Quanto mais parceiros tiver um gestor escolar, mais propício ao sucesso do seu trabalho esse gestor escolar está voltado. Então, é interessante, é importante e imprescindível que o gestor saiba encontrar parceiros. E como é que ele deve fazer isso e ele pode fazer isso? É através de uma gestão democrática, de uma gestão voltada para as pessoas, para o outro. Então, quanto mais aberto ele tiver, claro, aberto não significa que ele não tem opinião. Não. O gestor tem opinião, o gestor tem convicção, mas ele precisa encontrar parceiros que pode ser até que ele mude de opinião, que ele largue as suas convicções, se ele encontrar outros valores e princípios que sejam melhor para aquela instituição. Então, precisa ser alguém aberto a discussões, para que ele encontre parceiros e que faça daquele momento um momento de democracia. A gestão escolar e o papel pedagógico. É o gestor ou a gestora escolar quem preza pela qualidade do ensino, tá bom? Então, primeiramente, quem preza pela qualidade de ensino é o gestor escolar, né, que está voltado para esse mundo do ensino. Então, ele está dirigindo a escola, está gerindo a administração da escola, mas ele está preocupado com a qualidade do ensino que está acontecendo ali.
Ele conduz a elaboração do projeto político-pedagógico e facilita a elaboração do currículo escolar. Ele conduz, apenas conduz, então tem que ser alguém aberto para essa condução, para ouvir diversas opiniões, para encontrar esses problemas, mas mais do que encontrar esses problemas, buscar junto a esses parceiros a solução ou mitigar algum desses problemas. Ainda cabe a ele acompanhar e avaliar a aprendizagem dos alunos e das alunas de modo que seja capaz de identificar falhas e acertos e, a partir daí, reorientar a prática pedagógica através das avaliações que acontecem na escola. O gestor escolar precisa estar atento a notas, desempenho, para ele fazer um redirecionamento, para ele reorientar a prática pedagógica ou buscar uma reorientação, pelo menos provocar essa reorientação. Então, cabe ao gestor entender como que está a escola, quantos desistiram, quantos ficaram reprovados, quantos diminuíram de nota. Além das notas, o que pode fazer para avaliar os alunos com relação ao seu desempenho. Uma boa gestão escolar promove parcerias entre a equipe, ela envolve professores, coordenadores, orientadores, funcionários e as famílias no processo de tomada de decisão. Então, uma boa gestão está preocupada em encontrar esses parceiros para lhe ajudar a organizar o seu trabalho e, principalmente, efetuar o que tem que ser feito dentro daquela realidade que só aqueles conhecem. Tá bom? Os meus parceiros precisam ser parceiros que vivam um problema comigo. Aqui também entra seu olhar para a formação continuada da equipe pedagógica. Então, quem vai formar a equipe pedagógica? A equipe pedagógica, a formação continuada, ela é feita dentro da escola, ela pode ser feita fora da escola também, mas ela precisa ser conduzida e estimulada por esse gestor escolar. Esse gestor precisa, não é estar ali no pé dos professores, não, mas ele precisa conscientizar os professores de que a educação ela é dinâmica, o ensino é dinâmico, e os professores precisam estar atentos a novas tecnologias, a novas abordagens, ao que está acontecendo com o nosso público-alvo, seja criança, adolescente ou adulto, o que está acontecendo com ele. Por exemplo, nos últimos 3 anos, nós tivemos problemas enormes com relação à ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nós tivemos várias crianças atingidas por esses problemas, advindos do problema que nós vivemos sanitário no mundo inteiro, da pandemia. Então, isso entrou na escola, e é aqui que a gente tem que entender que o gestor precisa compreender também é que a escola está dentro de uma comunidade, e hoje a comunidade está mais global ainda, e essa comunidade, ela influencia diretamente os problemas na escola. Então, os problemas da escola, eles são problemas também vivenciados fora da escola. Então, nós estamos discutindo agora violência escolar, né? Então, até que ponto nós podemos discutir violência escolar sem olhar para a violência urbana, para a violência também que acontece nas cidades. Então, aquelas pessoas que convivem na escola são as mesmas pessoas que convivem fora dela, em uma comunidade, em um bairro, ou cidade, seja do interior da capital, e que tem drogas, tem violência, tem prostituição. Tudo aquilo, de certa forma, entra na escola, ou por atos, ideias, mas esses problemas adentram a escola não pode achar que o muro barra esses problemas. Não barra. Os problemas da escola não entram pulando o muro. Eles entram pelo portão da frente da escola. Ali, na cabeça dos nossos alunos, nas suas angústias, nas suas vivências. E isso precisa ser discutido, rediscutido.
Eu estava vendo um dado, eu estou gravando essa aula no dia 22/5/2023. E no dia 21/5, ontem, teve um jogo do Real Madrid, um time da Espanha, com um jogador brasileiro, Vinícius Júnior, que é negro e que foi chamado de macaco, e isso é recorrente já na Espanha com ele, chamado de macaco, e o jogo parou e ele pediu explicações, o governo brasileiro já notificou a Espanha para tomar atitudes, então está tendo uma discussão, hoje, esse dia é o dia de discutir muito, está sendo discutido muito em jornais e tudo mais. Onde é que eu quero chegar? É feita uma pesquisa, nós temos uma lei de combate ao racismo de 2003. Nós estamos em 2023. Já são 20 anos dessa lei. E que foi feita uma pesquisa e descobriu-se que apenas de cada 10 escolas, 3 trabalham projetos baseados nessa lei com relação a combate ao racismo. Olha só. 70% das escolas brasileiras, 20 anos depois da lei de combate ao racismo no Brasil, não trabalham, 70% não trabalham esse tema como deveria ser trabalhado na escola. Então, às vezes a gente fica indignado com um país europeu que é racista, etc, etc, e nós temos problemas muito grandes no Brasil com relação ao racismo. Nós temos uma lei que fala sobre isso, e 20 anos depois, onde se deve ser trabalhado esse comportamento, né, esse preconceito, que é nas escolas, só 30% trabalha, 20 anos depois. Então o Brasil, além de pedir explicações à Espanha pelo que fez ontem, precisa também olhar para dentro de si e entender o que está acontecendo no nosso Brasil também. Né? Olhar para dentro e tentar descobrir, vem cá, nós também não somos um exemplo para o mundo. Nós também somos um país racista, preconceituoso, e que nós temos uma lei que não está sendo bem conduzida nas escolas, como deveria. Porque muitas vezes, trabalhando a criança e o adolescente, você também trabalha a família. Eles chegam em casa e também reproduzem aquilo, multiplicam aquela informação. Às vezes uma fala infeliz do pai ou da mãe, o filho já fala, ó, mãe, não pode falar isso, ó, pai, não pode falar isso. É um combate ali a longo prazo, mas eu estou falando de 20 anos. Ficou mais longe ainda quando eu não fiz logo no início. Então, é um tema também para se discutir em gestão escolar. Né? É um tema para se discutir na gestão educacional como um todo e na gestão escolar especificamente. O gestor escolar e o papel administrativo. Na gestão administrativa e financeira, o gestor escolar fica responsável pela distribuição dos recursos, evidente. Ele administra a documentação escolar, os materiais pedagógicos e mesmo a estrutura do colégio, o que inclui a manutenção de equipamentos, espaços e objetos que pertencem ao patrimônio escolar. Né? É a parte mais simples. O gestor escolar é a comunidade. Cabe ao gestor escolar incentivar a participação das famílias e atendê-las quando necessário. O gestor ideal, ainda que com o desafio das limitações de tempo, a equipe ou recursos financeiros tem tempo de buscar inovação e implementar iniciativas que envolvam toda a comunidade escolar, além de promover diálogo entre agentes externos e internos para ampliar o aprendizado. Eu costumo dizer que essa função do gestor, na minha humilde opinião, é a mais importante. Por quê? É algo que às vezes é insubstituível. Vou me explicar melhor. Na gestão pedagógica, geralmente tem um coordenador pedagógico que auxilia o gestor escolar nesse ponto e às vezes muito bem. A gestão financeira, geralmente tem um secretário ali que auxilia muito bem. Nessa parte da gestão escolar e a comunidade, vai muito de iniciativa do gestor, já que não tem um personagem na escola que tenha essa atividade como atribuições do seu cargo. Então, e é onde o gestor ele adentra a comunidade. É onde o gestor convida a comunidade para participar da escola. É onde a escola também
conhece melhor a comunidade. Então, relação com as famílias, encontrar parceiros na comunidade ali para poder dialogar, para poder encontrar algumas alternativas. Então, esse trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho de fundamental importância para o gestor, né? E que ele precisa olhar, hoje os gestores, eles precisam olhar com bons olhos para esse ponto, porque cada vez mais nós temos a família ausente da escola, ou por tempo, ou por conscientização, falta de conscientização, mas nós temos cada vez mais ausente, e nós temos a comunidade cada vez menos participando da escola, e deveria ser o contrário. A escola precisa encontrar meios da comunidade também se sentir proprietária, dona daquele estabelecimento, daquela escola, para que ela ajude a cuidar, a valorizar, a conscientizar as pessoas de como usa aquele equipamento. Então, isso é de suma importância para o gestor escolar. O supervisor educacional e seu papel político-pedagógico como ferramenta indispensável para o processo de ensino-aprendizagem, como nossa disciplina fala sobre supervisor, gestor e supervisor, vou falar um pouco sobre esse trabalho. Para Libânio, a supervisão educacional é responsável pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico didático em articulação com os professores. Então, meio que uma supervisão, o que é uma supervisão na prática? Ele vai integrar ou ele vai articular professores e gestão, professores e comunidade, professores e alunos. Então, essa articulação, esse trabalho didático, pedagógico, quem faz é o supervisor escolar. Supervisor educacional, quem é esse profissional? Qual é o seu papel? Um trabalho de assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e atualização do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Esta conceituação propõe que a supervisão seja percebida levando-se em conta duas outras dimensões. A relação entre os sujeitos, supervisor, professor, e o ensino-aprendizagem. Objeto de trabalho desses profissionais, ultrapassando a simples execução de tarefa e a fiscalização do trabalho realizado. Algumas pessoas ainda entendem que supervisor é aquele que fiscaliza. Mas como o próprio termo diz, supervisor vem, por isso que as pessoas tinham essa ideia, supervisor vem daquele que tem uma supervisão, que tem uma visão privilegiada, que tem uma visão do todo. Geralmente era aquele empregado que era designado a ver na linha de montagem de uma grande fábrica, indústria, todos ao mesmo tempo. Então ele ficava em cima e ele via todo mundo trabalhando ali no chão de fábrica, e então ele tinha uma supervisão. E o trabalho dele basicamente era fiscalizar quem estava e quem não estava trabalhando direito e etc. Então, isso na fábrica. Quando a escola trouxe para dentro de si esse problema, esse profissional, ele veio também com essa carga de aquele que apontava o dedo para quem estava trabalhando errado. Então, na escola, geralmente era quem dava conta de faltas, da frequência e tudo mais, dos trabalhos burocráticos do professor. Com o tempo, esse profissional ficou aquele que realmente trabalha com o acompanhamento e coordenação do ensino e aprendizagem, né? Da tarefa pedagógica e didática do professor. Então, é esse professor que se preocupa, esse profissional que se preocupa em dar assistência didático-pedagógica a esse profissional. Claro que ainda cabe a ele buscar controle, avaliação e etc. Só que isso ficou relegado a segundo plano. Primeiramente, ele está preocupado com a qualidade de ensino, e para isso ele precisa buscar os professores, integrar esses professores, articular com a gestão, muitas vezes. A origem e evolução da função supervisora, que eu falei agora há pouco, segundo Demerval Saviani, a função supervisora já se fazia presente desde as comunidades primitivas.
Os homens ainda não estavam divididos em classes e produziam tudo em comum. Assim se educavam e educavam as novas gerações. Os adultos educavam os mais novos e, por meio de uma vigilância discreta, protegiam e orientavam as crianças, supervisionando-as como simples ajuda às suas fraquezas. Na Grécia Antiga, aí nas tribos, na Grécia Antiga, o surgimento da instituição escola na Grécia começou a existir a figura do supervisor como pedagogo ou paidagos, profissional da paideia, de paidos, que é criança, que significa simplesmente criação de meninos. O pedagogo, que era uma espécie de escravo subordinado ao rei na época, conduziu o jovem até os cenáculos ou assembleias. O ideal educativo grego aparece como parte da paideia, formação geral, que tem por tarefa construir o homem obediente à cultura de seu povo, e isso não podia sair das rédeas dos dirigentes, e por isso o ato de supervisionar já passava a existir a lei, para que esse ideal fosse alcançado. Então, na Grécia Antiga, segundo Demetrio Saviani, na Grécia Antiga, nós tínhamos um ideal grego, era a formação completa do homem, físico, mental. Então, esse ideal grego, ele era fiscalizado, ele era supervisionado. Então, tinha ali alguém que estava de olho para saber se o que estavam fazendo na escola, por exemplo, ou em qualquer lugar que existisse educação, se estava de acordo com aquele ideal de nação. A Europa moderna, com a formação da sociedade capitalista e o aparecimento da burguesia e da indústria, surge a necessidade da generalização da escola, de uma nova sistematização. Com isso, surge a ideia do supervisor educacional com o papel de denominação de inspetor, aquele que faz a inspeção que eu falei agora há pouco. A função supervisora ganha respaldo e o supervisor é tido como um organizador do espaço da escola, uma organização baseada no sistema estatal e nacional. Este era o orientador que persuadia os alunos para se adequarem ao modelo exigido pela classe privilegiada e dominante. Então, era alguém muito voltado para a inspeção, realmente. Então, ele era um inspetor e um fiscalizador para saber se estava sendo adequadamente, os alunos estavam se adequando ao modelo de escola proposto. Então, geralmente era aquele que fiscalizava fardamento, condutas. Então, era um fiscalizador. No Brasil, em seus primórdios, a supervisão também era principalmente inspeção, fiscalização e controle da atividade de ensino, mas com o sentido de controle da atividade do professor e até de punição do mesmo, do que com o propósito de ajudá-lo a aprimorar o seu trabalho. Então, esse aqui é o ponto da virada. Então, no Brasil, como o Brasil sofreu influência principalmente da Europa, e na Europa, depois da Revolução Industrial, nós tínhamos essa visão do supervisor como fiscalizador e inspetor, e quando se fiscalizava e detectava algo que não estava de acordo, havia a punição. Quando o supervisor escolar entra na escola brasileira, ele entra com essa visão e com essa atitude também. Então, não era o propósito de aprimorar o trabalho do professor, era o propósito de caçar aquele professor que estava inadequado àquilo que ele entendia como modelo ideal de escola. Então, esse é o ponto da virada. Por quê? Porque a supervisão vai sofrendo uma evolução, como eu vou falar daqui a pouco, vai sofrendo uma inclinação para a gestão democrática, né? Voltando para a gestão democrática, no final dos anos 80, 70 e 80 no Brasil, vamos ver um outro tipo de supervisor aparecendo. Claro que aquele supervisor de antigamente ainda existe em algumas escolas, mas eu estou falando no geral. Né? Então, eles vieram através de novos conceitos, a supervisão educacional e a evolução de seus conceitos. Supervisão como ato de administração. Historicamente, a supervisão aparece como ato da administração sustentando os primeiros conceitos. Os primeiros supervisores eram extensões de diretores e superintendentes. Supervisão como ato do trabalho curricular.
designa atividades como a escrita e a revisão de currículos, a preparação de unidades e materiais de instrução, o desenvolvimento de processos e instrumentos para informar os pais, preocupações amplas como a avaliação do programa educacional como um todo. Então, essa vê que a gente já vai começando a entender um outro tipo de profissional. Supervisão como uma função de instrução. Sob a perspectiva de instrução, a supervisão tem como base o fato de que ela é vista como as ações que levam à melhoria da instituição no processo pedagógico, e nós temos a supervisão como ato de relações humanas. A supervisão analisada sob o aspecto das relações humanas vê o supervisor como aquele profissional que estabelece comunicação, articulações, promove discussões entre os profissionais, ajuda os outros profissionais a melhorarem seu desempenho. O supervisor, ele é um articulador de ações e reações dentro da escola. É um coordenador das relações. Supervisão como gerência também é vista como uma forma de gerência, uma vez que a supervisão é encontrada em todo o sistema de organização, e essa organização é importante para a melhoria de todo o processo, buscando eficiência. Supervisão como papel de liderança genérica. A função de liderança vislumbra o aspecto de que o supervisor lidera os professores, orientando-os no desempenho de suas funções. É possível perceber a supervisão pedagógica em 3 dimensões: política, técnica e humana. Dimensão política, nós temos a dimensão política, identifica a capacidade do supervisor de perceber a escola, a sociedade e o sistema educacional como um todo. Então, essa visão do todo, ela é imprescindível para o supervisor, porque ele exerce uma função de olhar a escola e perceber para onde aquela escola está indo. Então, ainda mantém esse trabalho de supervisor daquele que olha e tenta compreender qual o rumo que aquela escola está tomando. Inclui o atendimento e a compreensão de que a escola e todos que nela atuam são interdependentes entre si e em relação à sociedade, pois estão inseridos em um contexto. Então, nós não somos mais independentes, existe uma diferença, nós somos interdependentes. A democracia, ela tira esse mito da cabeça das pessoas de que elas são independentes. Ninguém dentro de uma democracia é independente. Todo mundo é interdependente. Você depende um do outro. Você não está ali sozinho. Para andar, você depende. A escola depende da merendeira, da zeladora, do vigia, do diretor, da secretária, do professor. A escola depende de todos esses atores para funcionar. Portanto, o supervisor, em suas ações, deve ter clareza dessa dimensão política, compreendendo bem as causas e as consequências de toda essa ação interdependência. Tendo nítido para si que suas ações serão escolhas influenciadas e terão efeitos em todo o contexto escolar.